Vacinação de grupos prioritários só deve ser concluída em setembro, o que inclui profissionais do transporte, diz ministro da Saúde. Após Dória em São Paulo, Eduardo Paes vai anunciar vacinação de motoristas e cobradores de ônibus contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. Buzzer processa Facebook por postagens, mas Justiça de São Paulo nega a retirada das publicações. CNPE aprova a criação do programa Combustível do Futuro para ônibus, carros e caminhões poluírem menos. Essas e outras notícias você acompanha agora no OEP News. Anunciado inicialmente para o mês de maio pelo ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello, o fim da vacinação dos grupos prioritários contra a Covid-19 deve ocorrer apenas em setembro. O anúncio foi feito pelo atual ministro da Saúde, o quarto desde o início da pandemia, Marcelo Queiroga, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, dia 21 de abril. Os grupos prioritários somam mais de 77,2 milhões de pessoas, entre idosos, trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, quem sofre com doenças crônicas que podem ser agravadas pela Covid-19 e categorias profissionais, como agentes de segurança, professores, metroviários, ferroviários, motoristas e cobradores de ônibus, entre outras. Estes mais de 77 milhões de pessoas representam 36% da população. O Supremo Tribunal Federal cobra do governo federal um cronograma detalhado da vacinação. No dia 20 de abril, o ministro Ricardo Lewandowski, em ação movida pela Rede Sustentabilidade, determinou um prazo de 5 dias para a gestão de Bolsonaro responder. Na coletiva, Queiroga disse que a definição das datas dependerá das entregas pela fabricante. A Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, informou que vai reforçar as operações do transporte coletivo com 8 novas linhas de ônibus. A medida entra em vigor a partir desta quinta-feira, dia 20 de abril. As 8 linhas terão 34 viagens diretas dos bairros para o centro da cidade, sem passar pelas estações de integração Barreiro, Diamante, São Gabriel, Pampulha, Venda Nova e Vilarinho. Os novos itinerários e viagens vão reforçar o transporte coletivo municipal nos dias úteis, no horário de pico da manhã, das 4 horas às 7h50. O objetivo é reduzir as aglomerações durante a retomada do processo de reabertura gradual das atividades comerciais e de serviços da cidade, por conta da pandemia do Covid-19. Os bairros inicialmente atendidos serão Independência, Águas Claras, Vila Pinho, Monte Azul, Conjunto Paulo VI, Céu Azul, Rio Branco, Jardim Leblon, Mantiqueira, Nova York e Jardim dos Comerciários. As novas linhas terão o mesmo itinerário e pontos de embarque em linhas alimentadoras já existentes, exclusivamente dentro dos bairros, e seguirão de forma expressa até a área central. Os pontos de desembarque serão apenas no centro, na Avenida Amazonas e nas ruas São Paulo e Caetés. Não haverá operação especial no sentido inverso. A lista completa de linhas novas você acompanha no diariodotransporte.com.br. A Prefeitura de Manaus, no Amazonas, anunciou um reforço na frota de ônibus do transporte coletivo. A mudança entra em vigor a partir desta quinta-feira. As alterações serão realizadas por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, visando o combate às aglomerações nos transportes coletivos. Segundo a Prefeitura, a quantidade de veículos à disposição dos usuários será de 990 carros em operação e mais 100 ônibus de apoio, que atuarão principalmente nos horários de pico da operação diária dos coletivos urbanos. O aumento na frota irá atender principalmente a Zona Leste. Assim, ganharão reforço as linhas 678, 676, 600, 560, 449, 448, 034, 013 e 010, que também tiveram aumento no número de viagens realizadas.
Outras linhas da capital que estão sendo avaliadas pelo IMMU, o que, além de evitar que as pessoas se aglomerem nos ônibus, irá reforçar a fiscalização do uso de máscara dentro dos veículos. A decisão foi tomada após pesquisas realizadas pelo IMMU, que mostraram as linhas de maior movimento de passageiros. As medidas foram definidas em reunião realizada entre o diretor-presidente do Instituto, Paulo Henrique Martins, e os representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, a Sinetran. Duas empresas de tecnologia acabaram parando nos tribunais por conta de postagens em sua rede social. A segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou recursos movidos pela Buzzer. A segunda Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou recursos movidos pela Buzzer contra uma decisão de primeira instância em um processo que a empresa de aplicativo de ônibus moveu contra o Facebook. O despacho da segunda instância foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico desta quinta-feira, dia 20 de abril. O aplicativo de ônibus pediu que a Justiça determinasse a retirada de postagens que avaliou que poderiam prejudicar a imagem da empresa. Em 24 de fevereiro, o juiz Henrique Dada Paiva, da 8ª Vara Cível do Fórum Central do TJSP, negou o pedido da Buzzer contra o Facebook. O magistrado não viu riscos de prejuízo à Buzzer por parte das postagens e acrescentou que o perfil reclamado tinha apenas 11 seguidores. O juiz ainda ressaltou que a retirada das postagens poderia configurar risco de censura. O magistrado, ainda na primeira instância, relatou a decisão da Buzzer, que não comprovou que denunciou as publicações que haviam sido feitas desde dezembro de 2020 e que não houve tempo de o Facebook responder. O Conselho Nacional de Política Energética, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, informou que aprovou nesta terça-feira, dia 20 de abril, a resolução que institui o programa Combustível do Futuro. O princípio do programa é o uso de fontes alternativas de energia e o fortalecimento do desenvolvimento tecnológico nacional. A resolução permite que haja uma complementariedade entre políticas públicas e as normas relacionadas ao setor automotivo e de combustíveis, como o RenovaBio e o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Outra diretriz é a avaliação da eficiência energético-ambiental por meio da análise do ciclo de vida completo do combustível nos diversos modos de transporte. A resolução ainda criou o Comitê Técnico de Combustível do Futuro, que será composto por 15 órgãos e coordenados pelo Ministério de Minas e Energia. Para veículos pesados, do chamado ciclo diesel, e um dos objetivos é a criação de corredores verdes para o abastecimento de modelos movidos a biometano, gás natural e o GNL. Para o ciclo Otto, serão abordados combustíveis com alta octanagem e baixa emissão de carbono, a promoção da utilização em larga escala do etanol de segunda geração e o incentivo à célula do combustível do etanol. O programa deve ainda compor medidas de desenvolver leis e normas hoje inexistentes para a tecnologia de captura e armazenagem do gás carbônico, seja na produção de biocombustíveis ou na hidrogênio azul. Os trabalhos ainda devem incentivar os operadores do setor de óleo e gás a investir recursos de pesquisa e desenvolvimento em temas relacionados ao programa de combustível do futuro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou em suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 20 de abril, que a gestão deve anunciar de forma oficial nesta sexta-feira as datas para vacinação contra a Covid-19 de motoristas, cobradores e outros profissionais que atuam na linha de frente do sistema de ônibus da cidade. A coletiva deve ser comandada pelo secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorace, já que o Eduardo Paes ainda continua em isolamento por ter contraído pela segunda vez a Covid-19. Decidimos ontem que os rodoviários do Rio vão configurar entre os grupos prioritários para vacinação. A notícia deve ser anunciada amanhã na coletiva semanal sobre a Covid-19, comandada pelo secretário Daniel Sorace, já que ainda estou em isolamento, diz a postagem.
O comunicado ocorre um dia depois de o Rio Ônibus, Sindicato das Viações, ter enviado um ofício à administração municipal relatando a necessidade de imunização pelo nível de exposição dos profissionais aos riscos de contágio. Segundo a nota da entidade, a medida vai ampliar as seguranças dos trabalhadores da categoria. Hoje se comemora o aniversário da cidade de Itanhaém, no município da Baixada Santista, no estado de São Paulo. É a segunda cidade mais antiga do Brasil. A cidade conta com uma população com cerca de 103 mil habitantes e hoje completa seus 489 anos. Essas e outras notícias você acompanha se inscrevendo através desse canal e na íntegra no diariodotransporte.com.br. O Web News fica por aqui. Até mais!